Luísa se confessa com Jesus. Recordo confusamente que, como lhe pedia frequentemente, quando me encontrava junto com Nosso Senhor, a dor de meus pecados e a graça de que me perdoasse tudo o que de mal havia feito, e às vezes chegava a dizer-lhe que estaria feliz quando de sua própria boca me dissesse: Perdoo-te todos os teus pecados. E Jesus bendito, que nada sabe negar quando é para nosso bem, uma manhã se fez ver e me disse: Desta vez quero fazer eu mesmo o ofício de confessor, e tu confessarás a mim todas as tuas culpas, e no momento em que fizeres isso, te farei compreender uma por uma as dores que deste a meu coração ao ofender-me, a fim de que, compreendendo tu, porquanto pode uma criatura, que coisa é o pecado, tomes a resolução de preferir morrer que ofender-me. Enquanto isso, tu entras em teu nada e recitas o eu pecador. Eu, entrando em mim mesma, percebia toda minha miséria e minhas maldades, e diante de sua presença tremia toda, e me faltava a força de pronunciar as palavras do eu pecador. E se o Senhor não houvesse infundido em mim nova força, dizendo-me: Não temas, se sou juiz, sou também teu Pai. Ânimo, sigamos adiante. Ali haveria permanecido sem dizer nem sequer uma palavra. Então disse o eu pecador, toda cheia de confusão e de humilhação, e como me via toda coberta por minhas culpas, dando uma olhada, descobri que a culpa que mais havia ofendido a nosso Senhor era a soberba, e por isso lhe disse: Senhor, me acuso ante a tua presença de que pequei por soberba. E ele: Aproxima-te a meu coração e põe teu ouvido, e ouvirás a dilaceração cruel que fizeste a meu coração com este pecado. Toda tremendo, pus meu ouvido sobre seu coração adorável, mas quem pode dizer o que ouvi e compreendi naquele instante? Mas depois de tanto tempo direi só alguma coisa confusamente. Recordo que seu coração batia tão forte que parecia que queria romper-lhe o peito. Logo me parecia que se despedaçava e pela dor ficava quase destruído. Ah, se pudesse, haveria destruído o ser divino com a soberba. Ponho uma semelhança para fazer-me entender. De outra maneira, não tenho palavras para expressar-me. Imagine um rei, e a seus pés um verme, que elevando-se e inflando-se, começa a crer ser alguma coisa, e que chega a tal atrevimento que, elevando-se pouco a pouco, chega à cabeça do rei e lhe quer tirar a coroa para pô-la sobre sua cabeça. Logo o despoja de suas vestes reais, o lança do trono e finalmente trata de matá-lo. Mas o pior deste verme é que ele mesmo não conhece seu próprio ser, engana a si mesmo, pois para desfazer-se dele só se necessita que o rei o ponha debaixo dos pés e o esmague, e assim terminariam seus dias. Isso causa raiva e compaixão, e ao mesmo tempo ridiculariza o orgulho deste verme se isso pudesse acontecer. Assim me via eu diante de Deus, o que me encheu de tal confusão e dor que senti renovar em meu coração a dilaceração que sofria o bendito Jesus. Depois disso me deixou,
E eu sentia tal pena e compreendia que tão feio é este pecado da soberba que é impossível descrevê-lo. Quando ruminei muito bem tudo isso comigo mesma, meu bom Jesus regressou e me disse para continuar a confissão de minhas culpas. E eu, tremendo toda, seguia acusando-me de pensamentos, palavras, atos, causas e omissões. E quando via que eu não podia seguir fazendo a confissão, pela pena que sentia de havê-lo ofendido tanto, porque tinha uma claridade tão viva diante daquele sol divino, especialmente porque nele descobria a pequenez, a nulidade de meu ser e ficava assombrada de como havia tido eu tanta ousadia, de onde havia tomado eu essa coragem de ofender a um Deus tão bom, que no ato mesmo em que o ofendia, ele me assistia, me preservava, me alimentava, e se tinha algum rancor comigo, era para o pecado que eu fazia, e que eu odiava sumamente, porque a mim amava imensamente, me desculpava ante a divina justiça e se ocupava todo para tirar aquele muro de divisão que havia produzido o pecado entre a alma e Deus. Oh, se todos pudessem ver quem é Deus e quem é a alma no momento em que se peca, todos morreriam de dor e creio que o pecado seria exilado da terra. Então, quando Jesus bendito via que pela pena não podia mais, retirava-se e me deixava para que compreendesse muito bem o mal que havia feito. E depois regressava de novo e eu continuava acusando minhas culpas. Mas quem pode dizer tudo o que compreendei e explicar uma por uma as diversas afrontas e as dores especiais que com minhas culpas havia ocasionado a nosso Senhor? Sinto-me quase impossibilitada para explicar-me e também porque não o recordo muito bem. Quando terminei minha acusação, que durou cerca de 7 horas, o amável Jesus tomou o aspecto de Pai amorosíssimo. E como eu me encontrava esgotada de forças pela dor, e muito mais porque via que não era uma dor suficiente para doer-me como convinha a minhas culpas, ele, para me animar, disse-me: Quero suprir eu por ti, e aplico à tua alma o mérito da dor que tive no horto do Getsêmani. Só isso pode satisfazer a divina justiça. Depois que aplicou à minha alma sua dor, então me pareceu estar disposta para receber a absolvição. Toda humilhada e confusa como estava, e prostrada aos pés do bom Pai Jesus, com os raios que enviava à minha mente, tratava de me estimular mais a dor, dizendo, se bem não recordo tudo: grande, sumo foi o mal que fiz a ti. Estas minhas potências e estes sentidos do corpo deviam ter sido tantas línguas para louvar-te. Ah, em troca tem sido como tantas víboras venenosas que te mordiam e buscavam até mesmo te matar. Mas, Pai Santo, perdoa-me, não queiras afastar-me de ti pelo grande mal que te fiz pecando. E Jesus, e tu, prometes não pecar mais e afastar de teu coração qualquer sombra de mal que pudesse ofender a teu Criador? E eu, sim, com todo o coração te prometo. Antes quero morrer 1000 vezes que voltar a pecar. Nunca mais, nunca mais. E Jesus, e eu te perdoo e aplico à tua alma os méritos de minha paixão, e quero lavá-la em meu sangue. E enquanto isso dizia,
Levantou sua bendita mão direita e pronunciou as palavras da absolvição, exatas as palavras que diz o sacerdote quando dá a absolvição. E no ato em que isso fazia, de sua mão corria um rio de sangue, e minha alma ficava toda inundada por ele. Depois disso, me disse: Vem, ó filha, vem fazer penitência por teus pecados, beijando minhas chagas. Toda tremendo, me levantei e lhe beijei suas sacratíssimas chagas. E depois me disse: Minha filha, sê mais atenta e vigilante, porque hoje te dou a graça de não cair mais no pecado venial voluntário. Depois me fez outras exortações que não recordo bem e desapareceu. Quem pode dizer os efeitos desta confissão feita a Nosso Senhor? Sentia-me toda encharcada na graça e me ficou tão gravada que não posso esquecê-la. E cada vez que me lembro, sinto correr um arrepio nos ossos e, ao mesmo tempo, sinto horror ao pensar qual é minha correspondência a tantas graças que o Senhor me fez. Outras vezes, o Senhor se há dignado a dar-me Ele mesmo a absolvição, às vezes tomando o aspecto de sacerdote, e eu me confessava como se fosse o sacerdote, se bem que sentia efeitos diferentes, e depois de terminada se fazia conhecer que era Jesus. E às vezes abertamente vinha, fazendo-se conhecer que era Jesus. Algumas vezes tomava o aspecto do confessor, tanto que eu acreditava que falava com o confessor e lhe dizia todos os meus temores, minhas dúvidas. Mas pelo modo de responder-me, pela suavidade da voz, intercalada ora com a voz do confessor e ora com a de Jesus, por seu trato amável e pelos efeitos internos, eu descobria quem era. Se eu quisesse dizer tudo sobre essas coisas, me estenderia demasiado. Por isso termino e ponho ponto. Recordo que houve uma segunda guerra entre África e Itália, e o bendito Jesus, um dia, cerca de 9 meses antes, me transportou fora de mim mesma e me fez ver um caminho muito longo, cheio de cadáveres humanos imersos no sangue, que a rios inundava esse caminho. Dava horror ver esses cadáveres expostos ao ar livre, sem ter nem sequer quem os sepultasse. Eu, toda assustada, disse a Nosso Senhor: O que é isso? E ele: No ano que vem haverá guerra. Servem-se da carne para ofender-me, e eu sobre sua carne quero fazer minha justa vingança. Disse outras coisas, mas passou tanto tempo que não as recordo. Ora, aconteceu que, após esse período de tempo, começou-se a ouvir que entre Itália e África havia guerra. Eu rogava ao bom Jesus que poupasse tantas vítimas e que tivesse piedade de tantas almas que iam para o inferno. Uma manhã, segundo o costume, transportou-me fora de mim mesma e via que quase todas as pessoas estavam convencidas de que a Itália deveria vencer. Pareceu-me que eu me encontrava em Roma e via aos deputados que estavam em conselho entre eles sobre o modo como deviam conduzir a guerra, para estarem seguros de fazer vencer a Itália. Estavam tão inflados deles mesmos que davam piedade. Mas o que mais me impressionou foi ver que estes tais, quase todos eram sectários, almas vendidas ao demônio. Que tristes tempos!
Parecia que propriamente reinava o reino satânico, e sua confiança, em vez de pô-la em Deus, a punham no demônio. Ora, enquanto estavam deliberando, meu bendito Jesus me disse: Vamos ouvir o que dizem. Então me pareceu entrar em seu círculo junto com Jesus. Jesus passeava no meio deles e derramava lágrimas sobre seu miserável estado. Quando terminaram de deliberar sobre o modo como deviam fazer, vangloriando-se de estar seguros da vitória, Jesus se dirigiu a eles e lhes disse, ameaçando-lhes: Confiais em vós mesmos, e por isso os humilharei. Esta vez perderá a Itália.